Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso estudo através do livro de Apocalipse. Já chegamos ao capítulo 14. Nesta parte, esta terceira conta dos eventos de tribulação entre Apocalipse capítulo 4 até Apocalipse capítulo 19. Mas achamos, como a nossa última lição, estas 144 mil testemunhas lá no céu, evidentemente arrebatado como Moisés e Elias. Já achamos isto mais cedo dos nossos ensinamentos. Pode ser ligado com colheita que vamos estudar no fim deste capítulo. Penso que é o mesmo. Mas simplesmente quero te guardar esta informação. Vamos entrar para falar mais sobre estes eventos, estas contas, destas obras de Anticristo. Realmente estamos a falar sobre vários assuntos que são ligados com isto. Chamado obra de Anticristo porque o fim de muitos vai ser perda eterna, morte eterna no inferno. E vou dizer isto, é o desejo do diabo. Ele já é destinado lá, ele quer levar quantas pessoas que é possível, ou todas as pessoas possíveis, com ele, para aquele lugar. Vamos abrir as nossas Bíblias, Apocalipse capítulo 14. Quero começar por ler versículo 6 e versículo 7. A Bíblia diz: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Versículo 7, dizendo com grande voz: Temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então, mas este é outro anjo chegando, anunciando o que é chamado Evangelho Eterno. Mas vou dizer isto, é diferente do que o Evangelho do Reino de Deus, do Reino dos Céus, em Mateus capítulo 24. Vamos ler isto. Hein? Já falamos sobre este Evangelho que vai ser pregado desde 144 mil judeus. Este Mateus capítulo 24, quero ler versículo 14. A Bíblia diz: E este Evangelho do reino dos céus, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Já estudamos um pouco este Evangelho. Lembra-te, Jesus deu este Evangelho aos apóstolos dele em Mateus capítulo 10. Ele enviou os apóstolos com mensagem especial, pregando o Evangelho do Reino dos Céus, mas somente para judeus. Mas agora, achamos em Mateus capítulo 24, este Evangelho sendo pregado a todas as nações, que acontece durante o tempo da tribulação. Mas lembra-te, Paulo, quando ele falou sobre o Evangelho que ele pregou, ele disse: Eu não recebo este Evangelho de qualquer outro homem. Paulo recebeu o Evangelho que ele pregou diretamente da boca de Jesus. Então, o que podemos concluir por entender isto? Mas este Evangelho do Reino dos Céus foi conhecido antes de Paulo. Pedro entendeu isto. Ele foi os apóstolos aqui. João, Tiago. Mas eles não receberam de Jesus o Evangelho que Paulo pregou. E Paulo disse, ele chamou aquele Evangelho o meu Evangelho. Marco! Como é possível Paulo dizer, é o meu Evangelho? Mas foi o Evangelho dele porque foi dado a ele. Vamos ler Gálatas capítulo 1.
Primeiramente, vamos ler Atos capítulo 20. O que evangelho é o evangelho que Paulo pregou? Atos capítulo 20, versículo 24. Vamos ler. Paulo está a escrever: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Evangelho da graça de Deus. Eu sou salvo pela graça por meio da fé. Então, graça, favor não merecida. Eu não mereço este salvação, esta vida eterna que Deus deu a mim por acreditar em Cristo. Sou. Não, é gratuito, mas eu recebi este Evangelho, eu recebi Cristo e foi dado a mim. Eu não mereço isto. Graça. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15 e quero ler versículo 1 a 4. Paulo deu-nos definição deste Evangelho. Versículo 1 diz: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado. Sinal é que crestes em vão. É possível crer em vão, mas é crença falsa. Mas versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Já falei várias vezes sobre este Evangelho, mas há 4 partes. A Bíblia diz que Cristo morreu. Segunda parte, por nossos pecados. Mas também, segundo as Escrituras, foi sepultado. Terceira coisa, mas então no fim foi ressuscitado. Quando estou a falar sobre este Evangelho, eu quero mencionar a mensagem negativa. Lida-se com problema, sujeira do pecado. É sujo. Para mim ser salvo é não me reconhecer e humilhar-me perante Deus, confessando o meu pecado. É obra que muitos homens não querem fazer. É a razão muitos ficam sem Cristo. Mas por me confiar nele, a última parte, ele ressuscitou do morto. Aquela parte da mensagem é positiva. Mas o resto, negativo. Mas Evangelho, boa nova. Significado daquela palavra, Evangelho. Então, é boa nova no fim, porque dá-nos a vida eterna. Mas é o que Paulo pregou. Então, vamos ler Gálatas capítulo 1, desculpa. Gálatas capítulo 1, e também antes de ler, aqui eu vou ler-te simplesmente Atos capítulo 16, quero ler versículo 31. Paulo deu a simplicidade desta mensagem a este carcereiro Filipe. Mas Atos 16, versículo 31, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A mensagem é muito simples, mas Paulo disse que é possível acreditar em vão. Está a dizer, crença que não foi genuína. Uma pessoa pode confessar com boca, mas sem mudança de vida, eu tenho dúvida. Mas, por chegar aqui, Gálatas capítulo 1, vou ler versículo 6. Paulo repetiu o que aconteceu nesta igreja. Paulo pregou o Evangelho. O povo recebeu Cristo. Ele saiu, continuando a obra como outras igrejas. Entrou os judeus que pregaram Jesus, mas dizendo em nação guardar a lei também, que foi contra a mensagem de Paulo. Estes Gálatas, no fim, mas penso que eles foram salvos, porque eles receberam a mensagem de Paulo, simplesmente não foram ensinados. Mas depende, né? A pessoa pode confiar na obra dele que não tem bom entendimento de salvação, e isso não é salvação.
Minha boa obra não salva-me. Paulo foi muito claro com este assunto. Mas estes judeus entraram depois da saída de Paulo em Gálatas dizendo, mas, é necessário guardar a lei para ser salvo ou para guardar a tua salvação. Mas isso não foi a mensagem que Paulo deu. E Paulo ouviu isto, ele escreveu este livro. Então, versículo 6, capítulo 1. Maravilho-me de que tal depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo, Paulo chamou elas a graça de Cristo, para outro evangelho, que não é graça de Cristo. 7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transportar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo disse, também anjo do céu que anuncia outro evangelho, seja anátema. Versículo 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Ele vai repetir uma coisa. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Mas Paulo disse claramente que nós mesmos ou um anjo do céu. Mas achamos em Apocalipse capítulo 14 um anjo do céu anunciando evangelho último que é mensagem diferente do que Paulo escreveu, do que Paulo anunciou. Aquele anjo é anátema? É necessário entender a coisa. Deus tem plano diferente com povos nas idades diferentes. Agora estamos na idade da igreja. O evangelho de Paulo, apóstolo para os gentios, pertence à igreja. Mas como este chega deste evangelho, em Apocalipse capítulo 14, já saiu a igreja para estar com Cristo. Para sempre, a Bíblia diz. Mas vamos voltar. Apocalipse capítulo 14. Esta mensagem não é a mensagem que Paulo pregou. Vamos examinar o que é esta mensagem. Apocalipse capítulo 14, versículo 6, vou ler novamente. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, não para a igreja, os que ficam aqui, e a toda a nação, e tribo, e língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Duas coisas, temei a Deus, dar-lhe glória. Então, é evangelho diferente, é anúncio último, antes da chegada de Cristo. Vamos ler Apocalipse capítulo 11. Já falamos sobre isto com o nosso ensinamento deste capítulo, mas versículo 13. Isso é no fim, antes da segunda vinda de Cristo. E naquela mesma hora, houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados, temor a Deus, e deram glória a Deus do céu. Eles deram glória. Eles cumpriram aquele evangelho último aqui em Apocalipse capítulo 11. Mas não todos. Como aquele ensinamento, eu dei outros exemplos dos homens que ficaram com corações duros. Está a dar-nos outra conta. O que está a acontecer no fim da tribulação é muito necessário entender e reconhecer o que eu mencionei por entrar nesta parte de Apocalipse, capítulo 4 a 19, que há 4 contas. Vai ser coisas que aplicam a esta parte imediatamente antes da vinda de Cristo, que parece ser este tempo aqui em Apocalipse capítulo 14, com este anúncio deste anjo, com este evangelho eterno. Então, mas eu escrevi isto, a mensagem deste anjo é diferente do que Paulo, mas numa idade diferente.
vou dizer outra coisa. A nota de regra desta parte, no livro de Apocalipse, diz: este evangelho é idêntico com o evangelho do reino pregado por João Batista, Mateus 3:2, e por Jesus, Mateus 4:17, para a nação judaica. Vou dizer uma coisa, eu respeito muito o autor do nosso trabalho, Regra sobre Regra. Ele fez obra, eu não vou alcançar obra desta maneira que ele fez, mas penso que ele é errado com este assunto. Vamos ler Mateus capítulo 3, versículo 2. Mateus 3, versículo 2, é João Batista. Vou ler versículo 1 e 2. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento por causa da chega daquele reino. Mas isso não é ter temor de Deus, também dar glória a Deus. É diferente. Vamos ler Mateus capítulo 4, também versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas não achamos arrependimento como chega desta mensagem deste anjo. E parece ser a última palavra de encorajamento para ajudar aquele povo que fica tentando perseverar até o fim. Por isso a pessoa vai ter a possibilidade de arrepender lá. Mas o julgamento de Deus está a vir, está a aproximar. Isso é aviso último, que é pouco diferente. Estes 144 mil, eles vão pregar o evangelho do reino para todo o mundo. E segundo é escrito, penso que eles vão alcançar todo o mundo. Mas este evangelho eterno é a anunciação do anjo. São mensagens diferentes. Mas penso que esta regra é errada com isto. Então, esta mensagem é uma que é dado como aviso último antes da chegada de Jesus para a terra. Mas já lemos Apocalipse capítulo 11. Então, mas vamos voltar ao Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, quero continuar por ler versículo 8 a 12. A Bíblia diz: e outro anjo seguiu, dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumação do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ok, mas achamos outras coisas, mas caída de Babilônia. Mas vou dizer isto, é complicado mostrar exatamente, parece que estamos a chegar ao fim aqui, mas é aviso para não receber este sinal da besta. Sabemos que pelo menos estamos no contexto do último 3 anos e meio da tribulação, porque já falamos este anticristo entra, mas primeiramente com paz, com mensagem muito suave, antes de mandar os judeus, também outros, para louvar aquela imagem dele, aquele ídolo. Então, simplesmente quero te entender, pelo menos estamos no contexto do meu último do último meio da tribulação, último 3 anos e meio.
Mas versículo 8 está a dizer, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua fornicação. Então, já aconteceu esta queda de Babilônia. Mas achamos a mesma expressão em Apocalipse capítulo 18. Vamos ler. Apocalipse capítulo 18. E vou ler versículo 2. A Bíblia diz: E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo o espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Então, mas isso é este Babilônia que caiu, mas é a mesma palavra que é dito em Apocalipse capítulo 14. Novamente, está a mostrar-nos que os eventos, estas contas, são várias entre capítulo 4 até 19 dos eventos do Apocalipse. 4 vezes achamos semelhanças, então, entre estas. Mas versículo 9, Apocalipse capítulo 14, versículo 9 diz: E seguiu-os o terceiro anjo. Então já falamos o primeiro proclamando este evangelho, também este outro que está a dizer já caiu Babilônia. Então versículo 9, e seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, mas, versículo 10, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. Então, mas vamos ler Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, quero ler versículo 39. A Bíblia diz: E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, isso é Jesus no jardim de Getsemane, orando com Deus Pai, dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então Jesus, ele queria evitar este cálice de Deus. Mas ele recebeu este cálice, porque Deus, a resposta desta oração, este pedido de Jesus era não. Então, Jesus bebeu daquele cálice. Mas achamos este versículo 10, Apocalipse capítulo 14, este beberá do vinho da ira de Deus, não misturado no cálice da sua ira. É mesmo cálice. É a ira de Deus contra o pecado. Vamos ler Salmo 75. Salmo 75. E vou ler versículo 8. A Bíblia diz: Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas os escórios dele, todos os ímpios da terra, as solverão e beberão. Mas é necessário me beber deste ira de Deus, deste cálice, este vinho? Não é necessário me beber deste cálice, porque Jesus já bebeu. Mas para escapar, para evitar isto, é necessário me receber Cristo. A pessoa que não recebe Cristo, então ele vai beber. Cristo não quer isto. Ele morreu por ti. Ele morreu por todos. Mas alguns vão rejeitar Cristo. Então, mas vamos ler também Jeremias capítulo 25. Jeremias 25. É terrível este julgamento. Versículo 15 diz: Porque assim me disse o Senhor Deus de Israel: Toma da minha mão este copo do vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviarei. Em segunda vinda, ele vai dar às nações
vou dizer isto, individuais, pessoas dentro daquelas nações, é como este julgamento das nações. Mas pessoa que é fiel e persevera até o fim vai ser salvo. Isso é este período de liberação. Não agora. Agora estamos na idade da igreja. Mas aquele povo depois vai perseverar até o fim. Mas esta expressão para dar aquele corpo, aquele ir de Deus a todas as nações. Mas vou dizer isto, há pessoas daquelas nações que não perseveram até o fim. Devemos notar esta distinção. Eu mencionei isto com o nosso ensinamento sobre o livro de Mateus. Por chegar a Mateus capítulo 25, aquele julgamento das nações. É para todas as nações, mas indivíduo que não seguiu o mau caminho de nação não vai ser julgado com aquele julgamento delas. Mas é necessário evitar isto. Mas é chamado o julgamento das nações. Também vai ser possível alguns ser salvos, mas não vai ser fácil. Porque penso que as nações vão fazer acordo com este anticristo, já falamos sobre isto, vão mandar todos nos países delas para receber aquele sinal de besta, o nome dele, para o número dele, pode ser, para participar no sistema econômico. Né? Sim. Então, sem fazer isto, a pessoa vai... quando a pessoa não quer fazer isto, ele vai lutar ou vai desafiar contra a lei do país. Vai ser muito complicado. Vão ser muitos que moram, não é? Então, mas é este cálice, este copo da ira de Deus, mas não somente isto. Vamos voltar ao Apocalipse capítulo 14 e versículo 11. A Bíblia diz, e a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. É uma das passagens mais claras sobre o tormento eterno do pecador, aquele que rejeita Cristo. A passagem diz, para todo o sempre. Para todo o sempre. Não temporariamente, hein? O resto da passagem diz, não tem repouso. Também, nem de dia nem de noite. É para sempre, está a ver. Mas, vamos ler Apocalipse 21, versículo 8. Julgamento de fogo. Para sempre. Para sempre. Que não tem repouso. Que nem de dia nem de noite tem repouso. Está a ver? É eterno. Vamos ler Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras. Marco, eu não tenho este tipo de pecado. E a todos os mentirosos. Cuidado. Cuidado! Já mentiu na tua vida? Mas eu sei que Cristo é nosso escape, mas a Bíblia está a dizer aqui, como este era, todos mentirosos. A sua parte será, será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Não está a dizer que eles são aniquilados, eles têm parte, a sua parte. Nesse lago de fogo. Não vai ouvir muitos pregando sobre o inferno hoje. Também, outros grupos que querem negar estas escrituras, eles vão dizer, não, o inferno não é real, é sepulcro. Já ouviu isto alguma vez? Mas a Bíblia diz para sempre, sem repouso. Mas não tem repouso, nem de dia nem de noite. Também a sua parte será. Não é aniquilação. Vamos ler Mateus
25. Mateus 25, versículo 41 diz: Então dirá também aos que estiveram à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, não preparado para o homem. Diabo e anjos rebeldes foi criado, mas homem que rejeita Cristo vai lá também. Mas é chamado, nesta mesma passagem, vamos ler, Mateus 25, eu quero te entender este versículo 30. Lançai, pois, o servo inútil, como o diabo e anjos dele, nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Outra pessoa vai ser mais Marco, como é possível ser fogo? Está a falar sobre trevas. Fogo pode dar luz, mas também fogo pode queimar sem ver chama. É possível. É trevas, chamado trevas exteriores, este fogo eterno. Mas vai ser pranto e ranger de dentes. De dentes, hein? Marco, pranto e ranger de dentes acontece no sepulcro? No sepultura? Marco? Não acontece lá. Está a falar sobre outro lugar, não o sepulcro. Mas vamos também ler 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, quero ler versículo 1. A Bíblia diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repetida perdição. Não está a falar sobre aniquilação. Não. Vamos ler Judas, capítulo 3, versículo 13. Judas 13. A Bíblia diz: Ondas impetuosas do mar que escumam, e as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservado a negrura das trevas. Mas eternamente reservada. Já tem reservação eterna? Eu tenho. Mas não em trevas. Eu tenho reserva com a vida eterna, porque eu já ganhei bilhete de entrada. O meu nome está escrito no livro da vida, por confiar em Cristo. Já tenho este, hein? Então, mas alguém que quer dizer que o inferno é o sepulcro, o cristão vai ao inferno? A minha pergunta. Mas o inferno é o sepulcro, mas cristão vai lá? Eu vou ser sepultado, o meu corpo, mas não a minha alma. Cuidado, vamos voltar a Mateus capítulo 25. Mateus 25, quero ler versículo 46. A Bíblia diz: Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Está a ver? A Bíblia diz tormento eterno, também vida eterna. E vou dizer isto. Este Senhor que quer negar tormento eterno, a minha pergunta, tem problema com a vida eterna? Achamos morte eterna, ou pode ser tormento eterno, também vida eterna. Nesta mesma passagem, ninguém está a negar vida eterna. Sim, gostamos desta mensagem, mas por chegar ao ponto de falar um pouco sobre tormento eterno, Marco, mas tu é errado, é má interpretação. Realmente? A Bíblia é muito clara. Cuidado, hein? A pessoa que quer negar tormento eterno vai negar também vida eterna? O contexto de Eclesiastes 9, mas vamos ler Eclesiastes capítulo 9. O contexto é baixo do sol. Está a dizer deste mundo, hein? Eclesiastes 9, versículo 4 a 6, a Bíblia diz:
Ora, para aquele que está dentre os vivos há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Está a falar o contexto das coisas desta terra. 5. Porque os vivos sabem ao de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja se perecerão, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Está a ver? Está a falar sobre o contexto destas coisas aqui na terra. Mas a Bíblia diz, versículo 5, a sua memória fica entregue ao esquecimento. Então outro quer dizer, mas então este Lucas capítulo 16, mas não pode ser a alma dele no inferno, mas a Bíblia diz, ele ergueu os olhos no inferno. Então vou dizer isto, ele estava no tormento, mas não é parábola. Ele queria um pouco água no tipo da língua dele para refrescar do tormento. Não é parábola. Está a falar sobre detalhe de tormento no inferno. Também este mendigo que escapou, lá Lucas capítulo 16. Tormento eterno é chamado condenação do eterno em Mateus capítulo 23. Vamos ler. Mateus 23, versículo 33. A Bíblia diz: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Condenação. Mas com quem Jesus estava a falar? Com os fariseus, homens que rejeitaram este evangelho. Então, mas este tormento eterno, condenação eterna, condenação do inferno. Mas não somente isto. O versículo citado mais de Jesus do que qualquer outro. Vamos ler Isaías capítulo 66. Isaías 66, e vou ler versículo 24. A Bíblia diz: e sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá. Verme, ligado com a alma, como Cristo disse naquela salmo profético da crucificação, Salmo 22. O que disse Cristo? Eu sou verme, verme. Pertence à alma que perde forma dela. Mas, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e será um horror a toda a carne. Está a ver? Vai tornar como verme a pessoa que rejeita Cristo. Jesus citou aquela passagem mais do que qualquer outro quando ele pregou aqui na terra. Ele quer nos ouvir estas palavras e entender a tormento eterno. Mas o escape é Jesus também. Então, mas vamos voltar a Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, e vou ler versículo 12. A Bíblia diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Então, achamos guarda os mandamentos de Deus uma coisa, também fé em Cristo. Cristão é salva e guardada pela graça por meio da fé. Então, depois da saída da igreja, os santos são salvos pela graça por meio da fé, mas eles são guardados por observar os mandamentos de Deus. Então, isso é o que é necessário durante este tempo de celebração. Eu não posso dizer exatamente os judeus precisam de guardar os mandamentos de Deus por guardar a lei mosaica, porque achamos pessoas, capítulo 15, eles tiveram, vão ter, novo cântico.
que ninguém outro pode aprender, mas Cântico de Moisés também Jesus. Este Moisés é ligado com a lei. Parece que é possível os judeus precisam de guardar aquela lei fielmente para ser salvo, mas é complicação porque alguns vão fugir e não vão ter capacidade de guardar o sábado na Sela Petra, aquele refúgio deles, fugindo do anticristo, mas por isso eles guardam segundo a possibilidade deles. Gentios provavelmente não será necessário guardar a lei mosaica se não converterá ao judaísmo, mas gentios pelo menos é necessário perseverar até o fim, sem receber aquele sinal de besta ou número dele, ou nome dele. Desta maneira é a maneira de salvação desta altura. Então, simplesmente, há uma possibilidade que os judeus precisam de guardar esta lei mosaica para guardar os mandamentos de Deus. Eles ganham aquela canção. Lembra-te, aqueles que cantaram aquela canção não foram gentios. Foram aquela 144 mil. Mas podem ser outros também. É complicado dizer exatamente. Então, mas vamos voltar ao Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, mas vou dizer isto, vamos entrar falando sobre o que vai acontecer colheita, em versículo, por ser 15 e 16, mas também a vindima, também depois de 17 até fim de capítulo. Vamos achar dois anjos com dois foices de colher, mas colheita como vai entrar como colher, outro como colheita, mas outro vai entrar como este vindima dos cachos de uvas da terra. E não vamos conseguir tudo isto com este ensinamento, mas por causa disto vou ler versículo 13 a 16 primeiramente. A Bíblia diz: E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora moram no Senhor. Assim diz o Espírito, para que descansam dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Mas vou dizer isto, está a dizer, é melhor morrer do que continuar com a vida aqui. Então, não é a igreja, mas estes que vão morrer pela fé deles. É melhor morrer do que continuar com tormento eterno, mas vou continuar 14. E olhei, e eis uma nuvem branca. Parece ser Jesus, vou dizer isto. E assentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem, está a ver, hein? Que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e cega. A hora de cegar te é vinda, porque já a cereira da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Então, vou dizer isto. Parece que este pode ser ligado com este arrebatamento dos judeus. Mas é uma colheita antes da vinda de Cristo, que não é a colheita da igreja que aconteceu com o arrebatamento da igreja antes deste período. Lembra-te, falamos sobre a diferença entre arrebatamento da igreja e arrebatamento dos judeus. Então, mas versículo 14 diz: E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem semelhante ao Filho do Homem. É Jesus Cristo, mas usando a expressão que ele usou aqui na terra para ele próprio. É provavelmente o anjo do Senhor, aparecimento de Jesus.
Ele é assentado sobre a nuvem que é antes da chega dele à terra. Mas ele não está a chegar com um cavalo branco. Mas vamos ler Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, vou ler versículo 11 a 15. A Bíblia diz: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, não Filho do Homem, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, mas não é como o Filho do Homem. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, não uma coroa, como achamos em Apocalipse 14, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de um veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Jesus, voltando aqui, e seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saia uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar da vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Mas vamos achar este lagar no fim do nosso estudo deste capítulo 14. Simplesmente estou a mostrar que isso é antes disto. Ele está numa nuvem, como uma coroa. Filho do homem. É diferente. Então, mas também vamos ler Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14, vou ler versículo 4. A Bíblia diz: E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. Não vou ler mais deste versículo, simplesmente quero te entender como a segunda vinda. Neste cavalo, ele vai chegar aqui na terra e vamos falar mais especificamente sobre esta volta como a nossa próxima lição. Simplesmente quero te entender como aquela vinda ele chega aqui na terra. Já falamos sobre uma aparência de Jesus antes da chegada dele para a terra, em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 e 2, mas naquela passagem viu este anjo descendo do céu. Ele colocou o pé naquela passagem, um sobre o mar, outro sobre a terra. Mas ele chegou, vamos ler o Apocalipse capítulo 10. Não é a segunda vinda no cavalo, é mais ligado com este Filho do Homem na nuvem de Apocalipse capítulo 14. Vamos ler Apocalipse capítulo 10, versículo 1 e 2. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Mas isso não é desmontar cavalo colocando o pé na terra. É pouco diferente do que a chega dele aqui na terra. Então, naquela passagem achamos também uma nuvem, mas os pés dele tocam o mar e a terra, mas não com um cavalo branco. Simplesmente quero te notar esta diferença. Novamente, estes eventos, para desenvolver exatamente a sequência delas, para explicar bem, vou tentar dar-te o meu melhor. Hein? Mas a Bíblia diz em versículo 14, na sua mão uma foice aguda, mas que vai usar para o colheita da terra. Mas, versículo 15 e 16, tem esta colheita da terra. Versículo 17 a 19, tem outra foice, outro anjo aguda, que é usada para vindimar a vinha da terra. Então, mas vou entrar para falar um pouco sobre este
colheita da terra, mas como este primeiro anjo, este anjo do Senhor, penso que é isto, como a nossa próxima lição. Depois disto, vamos passar o resto falando sobre o que é chamado a vindimar, a vinha da terra. Porque há muitas coisas ligadas com esta segunda vinda que ainda não entramos. Quero dar-te mais detalhes e explicar um pouco o que vai acontecer. Então vamos continuar mais com este estudo na nossa próxima vez. Até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.